Café na mão. E aí, Amanda, Caroline, a vida é muito amarga para tomar café sem açúcar ou café a gente toma sem açúcar? Então fica o questionamento aí para vocês se meu café tem ou ele não tem açúcar. Mas deixa de pensar no café e pensa agora em cláusulas exorbitantes de contratos administrativos. Lembrando o finalzinho da última aula, para quem não está acompanhando em sequência. Lembre comigo. Cláusulas exorbitantes, nós temos três espécies previstas na Lei 8666: alteração unilateral, rescisão unilateral e fiscalização e controle dos contratos administrativos. Qual é a nossa estratégia? Estudar um por um. Dessa forma, sem perder tempo, já vamos falar exatamente do que? De cláusulas exorbitantes em espécie e exatamente a cláusula exorbitante da alteração unilateral. Para quem está tomando nota, eu fiz uma verdadeira checklist de tudo aquilo que você precisa saber sobre o tema. E olha, lembrando que o inciso que trata desse artigo é o primeiro inciso do artigo 58. Agora note, não basta conhecer apenas o artigo 58. Na hora de tratar sobre esse tema, nós seremos lançados a um novo artigo, ao artigo 65 da Lei 8666. Então é o seguinte, artigo 58, inciso 1º, faz uma remissão ao artigo 65 da Lei 8666. Quer saber então tudo sobre alteração unilateral, que é uma das cláusulas exorbitantes do contrato administrativo? Você precisa fazer a conjugação do artigo 58, inciso 1º, com o artigo 65 da Lei 8666. Então vem aqui, vamos entender tudo que é importante. Primeira coisa, o texto legal você já anotou. Artigo 58, inciso 1º. Agora, vamos entender o que exatamente significa esta possibilidade de modificar o contrato sem a anuência de uma outra parte, ou sem a anuência do particular. O que seria exatamente esta cláusula exorbitante? Primeira coisa, o que pode ser alterado? Podemos alterar tanto o projeto quanto o valor do objeto. Então, note bem, nós podemos modificar projeto e nós podemos modificar o valor. Entenda uma coisa, temos que entender essa situação a ponto de não configurar o que nós chamamos de modificação do objeto. Quando você fala em alterar, eu estou falando, por exemplo, em aumentar a quantidade, diminuir a quantidade, fazer um ajuste num determinado objeto e não modificar a essência do próprio contrato. Senão, estaríamos diante de mais uma das hipóteses do que? De fraude à licitação. Como assim fraude? Se eu licito para fazer A, esse contrato tem que ser relativo a A. Ou, se eu licitei para fazer uma construção de uma ponte, depois eu não posso alterar unilateralmente esse contrato para construir um prédio. Se eu licitei para comprar caneta, eu não posso depois comprar um carro. Então, note, a essência do contrato não pode ser alterada. Na verdade, a ideia do legislador é falar o seguinte: olha, é possível modificar um pouco para atender ao interesse público. Então, existem limites dentro da lei do que pode ser alterado e o que não pode ser alterado. A primeira coisa que você vai lembrar, que jamais pode ser modificada, é exatamente a essência do contrato administrativo, ou seja, é vedado a modificação de quem? Do objeto. Por isso que nós teremos limites ao que pode e ao que não pode ser modificado de forma unilateral. Então, a alteração unilateral não é algo absoluto. A administração pública, lembre-se sempre disso, é controlada pela ideia de legalidade. E a lei vai colocar o quê? Exatamente os limites desta alteração. Confira comigo. Os limites, e aí eu quero que você memorize, é exatamente esse. Olha, em regra, 25%. Então vamos pensar.
Em regra, a alteração unilateral é de 25% para mais e para menos. E olha, como eu não sei fazer conta, vamos sempre pensar num exemplo facílimo, que é a estratégia que os manuais de direito administrativo utilizam. Imagina que você ganhou a licitação para fornecer 100 canetas para a administração pública no valor de R$ 1. A administração pública pode modificar a quantidade dessas canetas? Pode. Isso é o que nós falamos de alteração unilateral do contrato administrativo. O particular não pode falar assim, eu assinei o contrato para 100 canetas, não pode mexer nisso. Pode, mas essa modificação também é domesticada, também é controlada pela lei. Eu posso, como administração pública, em nome da minha superioridade, aumentar ou mesmo diminuir. Anota, isso está previsto aonde? No artigo 65, parágrafo 1º. Mas olha como o exemplo ajuda. Se a administração pública percebeu que ela precisa de mais um pouco de caneta, não faz sentido ela fazer um novo certame licitatório para realizar um novo contrato administrativo para adquirir poucas canetas. Sabe o que ela faz? De forma unilateral, aumenta a exigência do número de canetas. Mas como assim? De maneira muito tranquila. Se cada caneta custava R$ 1, ela simplesmente pode aumentar em 25% a quantidade de canetas que ela deseja, ela pode pedir, então, 125 canetas nesse contrato. E ela continuará pagando os mesmos R$ 100? De forma alguma. Senão, isso seria uma forma da administração pública enriquecer sem motivo. Então, a administração pública tem a possibilidade de exigir mais canetas, mas irá pagar proporcionalmente por estas canetas. Note, e aqui é a grande sacada, que o administrado não tem direito, então, a fornecer 100 canetas. O que o administrado tem direito é a manutenção do equilíbrio econômico do contrato. O que significa isso de forma simples? A margem de lucro que ele tem, por exemplo, por unidade de caneta produzida. Então, se a administração pública agora quer 125 canetas, ela pode fazer isso? Pode, só que ao invés de pagar R$ 100, terá que pagar R$ 125. Rafael, mas então é bom, vai vender mais. Mas nem sempre. Eu disse que pode ser para mais, quanto pode ser para menos. Então, a administração pública pode chegar e falar assim, não quero mais as 100 canetas, quero apenas 75 canetas. E aí fica o questionamento. Quanto será que a administração pública terá que pagar por isso? Se cada caneta custa R$ 1 e eu tenho a obrigação de manutenção do equilíbrio econômico do contrato, a administração pública agora, de forma unilateral, pagará apenas R$ 75 e o administrado terá que fornecer apenas 75 canetas, não mais as 100 canetas que ele tinha interesse em fornecer. Lembrando, que nós estamos falando de acréscimos ou de supressões, de aumento ou de reduções, como regra geral, no valor de até 25%. Então note, marque no seu caderno, a regra da alteração unilateral é de 25%, para mais ou para menos, com o objetivo de manutenção do equilíbrio econômico do contrato. Isso que eu falo de equilíbrio econômico financeiro do contrato está previsto exatamente aonde? No parágrafo 6º, onde diz assim, em havendo alteração unilateral que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. Olha, o particular, então, não pode perder esta ideia da margem de lucro que ele tem no momento que ele pactuou esta relação. Então, vem cá e vamos continuar o nosso bate-papo. Se estou falando de alteração unilateral, eu tenho a regra dos 25%. E toda vez que eu falo em regra, é porque eu estou interessado em uma exceção. E aí é fácil de memorizar.
Todo mundo que já passou por isso vai me entender. Reforma. A gente planeja um tempo, a gente planeja um gasto e acaba sempre extrapolando sobre isso. Então a lei, sabendo dessa situação fática, vai dizer assim, que quando se tratar de reforma, olha o que eu estou te falando, de reforma, é possível alterar unilateralmente esse contrato para mais em até 50%. Acompanhe comigo, ó, 25% no contrato e no caso particular de reforma ou de edifício ou de equipamento até o limite de 50%. Como você memoriza isso? É só lembrar, gente. Qualquer pessoa que faz reforma sabe que ela vai demorar mais do que era previsto, vai gastar mais do que era previsto, e a lei, sabendo dessa situação fática, permite extrapolar a regra geral dos 25%, chegando até o valor de 50%. Então, recapitulando comigo, lembrando que você pode pausar a aula e ir anotando gradativamente. Principal artigo, 58, inciso 1º. Depois, regra 25. Exceção, 50%. Lembrando que você não pode modificar a essência do contrato, porque isso seria uma fraude à licitação. É obrigatório o quê? A manutenção do equilíbrio econômico do contrato. A margem de lucro, então, tem que ser mantida. E no final, fica a última pergunta sobre a possibilidade de alteração unilateral. Quando que cabe indenização, ou seja, quando que a administração pública terá que indenizar o particular por uma modificação unilateral deste contrato? Pessoal, é muito fácil se você lembrar do exemplo. Primeira coisa, quando foi pedido 100 canetas e um aumento mais 25% para 125 canetas, não há que falar aqui em indenização por parte do particular, pois mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, mantido a margem de lucro, ele vai receber R$125 e está tudo tranquilo. O meu ponto é, na hora que você estava lá no contrato 100, então você contratou, você fez previsão de insumo para 100 canetas e daqui a pouco a administração fala, não, eu só quero 75. A lei me permite fazer essa alteração unilateral. Você, particular, que estava se preparando para 100 e agora terá que entregar apenas 75, tem direito a uma indenização? Eu vou te falar que sim, mas você vai tomar cuidado de como ela funciona. Esta indenização não é pela redução contratual. O que você tem direito a receber é o que você gastou e você tem que comprovar isso apresentando notas fiscais com insumos, com pessoal, com contratação de espaço, etc. Tudo que você gastou para produzir 100, só que agora serão 75. Então note que aqui você não tem direito a ter o lucro dessas 25 canetas que você deixou de fornecer. E sim, você tem direito a ser ressarcido pelo que você gastou e agora não vai conseguir mais utilizar. Então, tem direito à indenização? Tem, mas do que foi gasto em excesso e não está abarcado por essa indenização o lucro que a pessoa teria nessas 25 canetas. Faz sentido pensar dessa forma, senão seria melhor para a administração pública pedir as 100 canetas de uma vez. Se ela tivesse que obrigatoriamente pagar pelas 100 e só receber 75, não faria sentido nenhum. Então note, a administração pública comunica o administrado. E se ele já tiver feito os gastos naquele momento da comunicação, ele tem que apresentar a nota fiscal, apresentar a nota com a data daquele custo e demonstrar que isso tinha sido feito para concretizar aquela antiga ideia de fornecer 100 canetas e não 75. Nesse ponto, a administração pública terá que indenizar para que o particular não fique no prejuízo em virtude dos insumos, da contratação, etc., de toda a preparação que ele já tinha feito para cumprir aquele contrato. No entanto, não estamos falando aqui que o administrado tem o direito de ter o lucro total do contrato que teria de 100 canetas. O que ele tem direito é a manutenção da margem de lucro por unidade e não do contrato integral. Estamos combinados com isso?
Só mais um detalhe, antes da gente ir para a próxima cláusula exorbitante. É possível também modificar, por exemplo, um pouquinho do objeto do contrato por uma questão de padronização. Imagine que uma esplanada do Ministério nova será construída. Lembra daqueles prédios dos ministérios do Poder Executivo Federal? E na hora que aprovou o projeto, licitou, o prédio é um pouco diferente dos outros. Só que para manter o padrão, nós temos que fazer um ajuste nesse contrato. Isso é possível? É possível ser feito. Para, olha, padronização será possível, mas note que em nenhum momento eu vou trocar a essência. Era construir um prédio, continua sendo para construir um prédio. E vou manter a ideia do quê? De até 25% de alteração. Lembrando que a exceção é para reforma, tanto de prédio ou de equipamentos. Lembre sempre disso, 25% regra geral, 50% é exceção. Se você conseguiu compreender tudo sobre alteração unilateral, você está apto a passar para a próxima cláusula exorbitante, conhecida como rescisão unilateral do contrato administrativo. Pessoal, aqui é fácil, mas você precisa ter uma memória gigantesca. Faça o teste. Logo depois de acabar essa aula, procure exercícios sobre rescisão unilateral que já apareceram na prova da OAB. Aí você vai entender o tanto que é importante essa terminologia que fico brigando com vocês o tempo todo. Então, ó, muita calma e vamos com tudo. Primeira coisa, uma definição. O que é uma rescisão unilateral? Ó, a setinha ficou no final. Mas vem para cá. O que é uma rescisão unilateral? É quando a administração pública rompe o contrato com o particular, independente da vontade dele. Por isso, deixo escrito assim para vocês. É o poder, é a prerrogativa, é o privilégio, é a posição de superioridade que a administração pública tem de rescindir o contrato independentemente da concordância do particular ou anuência do judiciário. Então, note que a administração pública pode, ó, rasgar o contrato administrativo sem que tenha que ter a anuência do particular ou bater no judiciário. Olha, quando você quer romper um contrato, você tem que ir lá bater no judiciário, realizar a exceção do contrato não cumprido, exceptio non adimplentius contractus. Agora, a administração pública não necessita nem da anuência do particular e também não necessita nem de bater aonde? No Poder Judiciário. Então ela faz de forma solitária, sozinha, da sua relação de desigualdade. Então lembra comigo, cláusula exorbitante, rescisão unilateral não depende do particular e não depende de quem? Do judiciário. Simplesmente a administração vai e falou, acabou. Agora, o motivo pelo qual a administração pública acaba com um contrato administrativo e, em homenagem ao Wesley, como diz o Roberto Carlos, os detalhes fazem toda a diferença. Como assim os detalhes vão fazer a diferença? Lembre comigo, ato administrativo tem competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Olha, o motivo para romper o contrato, o motivo para fazer uma rescisão unilateral terá impactos econômicos diversos. Então acompanhe comigo. A administração pública, se ela quiser, de forma unilateral, ela vai acabar com o contrato administrativo. Só que os motivos pelos quais esse contrato administrativo será aniquilado, rompido, são diversos. O primeiro motivo que nós podemos lembrar é uma ideia de inadimplemento. Imagine que alguém contrata com a administração pública e não cumpre, ou não vem cumprindo de forma adequada, ou cumpre com atraso. Ou seja, aquela pessoa contratada não está mais conseguindo ofertar o que a administração pública esperava. Quem está sendo atacado nesse momento? A coletividade. O interesse público está sofrendo um verdadeiro golpe, ataque. E a administração pública não se subordina a isso. Ela pode simplesmente pegar e falar, eu não quero mais esse contrato, porque você, particular, não cumpre de forma eficiente
o que pactuou comigo. Isso é o que nós chamamos de rescisão unilateral pelo motivo do inadimplemento. Olha, o particular não está fazendo o que deveria fazer neste contrato. Só que note, mesmo o particular cumprindo com perfeição o contrato administrativo, é possível que, em nome do interesse público, a administração pública diga: não quero mais. Então, note o seguinte: toda rescisão unilateral é quando a administração pública não quer. Só que uma rescisão unilateral, o motivo pelo qual ela existe é porque o particular cumpre mal, não faz a parte dele. Só que, em outra possibilidade, mesmo quando o administrado faz a parte dele, a administração pública fala: eu não quero mais porque isso viola o interesse público. Então, o motivo pelo qual se dá a rescisão unilateral é diverso. Um pode ser em virtude do inadimplemento, outro pode ser em virtude do interesse público. Então, note o seguinte: temos consequências diversas. Imagine só, e aqui os nomes vão nos ajudar. Memorize, olhe para o slide. Eu sei que estamos aqui puxando essa aula há muito tempo, Rafael, você quer me massacrar. Não é isso, é que agora você não pode parar. Vai com tudo até o final. Se estamos falando de rescisão unilateral, pode ser por inadimplemento ou pode ser em nome do quê? Do interesse público. Aqui a pessoa cumpriu mal, aqui a pessoa não cumpriu mal o contrato administrativo. Aqui é uma verdadeira punição e aqui não é uma punição. Como assim? Se eu, particular, não fiz a minha parte e a administração pública rasgou esse contrato, não vou ter direito a quê? A uma indenização em virtude da rescisão unilateral. Mas olhe como a pegada é diferente. Olha como Michel Teló tem razão. Imagine que você faça bem a parte do seu contrato. E aí simplesmente a administração pública fala assim: eu não quero mais. Ela até pode fazer isso porque é uma cláusula exorbitante, mas você não fez nada de errado. Nesse caso, é possível pensar em uma indenização. Por isso que, em virtude do inadimplemento, você lembra que é sem indenização. Quando é uma rescisão unilateral em virtude do interesse público, é com indenização. Note que tem consequência econômica completamente diferente. A conclusão é a mesma, acabou o contrato. Mas uma gera o dever de indenizar e na outra não gera o dever de indenização. Bom lembrar, hein? Só que ainda existe algo que piora essa situação, o que deixa esse tema mais complexo, mais sofisticado. A rescisão unilateral, na Lei 8987 de 99, que é a Lei de Concessão e Permissão da Prestação do Serviço Público, chama a hipótese de rescisão unilateral por inadimplemento de caducidade. A rescisão unilateral na Lei 8987 de 99, em virtude do interesse público, ganha o nome de encampação. Adivinhe como isto aparece na prova da OAB? Com o nome de caducidade ou com o nome de encampação. Então, além de lembrar que rescisão unilateral é uma hipótese de cláusula exorbitante do contrato administrativo, que pode acontecer pelo motivo de inadimplemento ou de não mais atender ao interesse público, e que uma não tem indenização, outra tem indenização, é fundamental que você memorize a terminologia adequada, ou a terminologia utilizada pela Lei de Concessão e Permissão da Prestação do Serviço Público. Seja maldoso, se você fosse fazer uma questão de concurso, ou se você fosse elaborar uma questão da OAB, com certeza você não usaria rescisão unilateral por inadimplemento, você utilizaria a expressão caducidade. Rescisão unilateral por interesse público, você utilizaria a expressão encampação. Então sai da frente e você faz uma fotografia mental dessa distinção terminológica entre caducidade e encampação. A minha sugestão é que você faça um símbolo do São Paulo para lembrar que esta terminologia é fundamental na aula de hoje. Então vamos lá. Mudando o cantor sertanejo, vamos falar de Marília Mendonça. Se você já estudou alteração, se você já estudou rescisão,
Nós temos que superar essas duas etapas e passar para a última cláusula exorbitante, que é exatamente a ideia de fiscalização e controle. E eu já fiz essa observação. A grande diferença está na intensidade. Então vamos com tudo para a gente fechar essa parte da nossa aula. Acompanhe comigo. Na hora que falarmos de fiscalização e controle, o artigo que nos chama a atenção é o artigo 87 da Lei 8666. No artigo 87 da Lei 8666, temos as hipóteses de sanções aplicáveis pela administração pública ao particular quando faz alguma coisa errada neste contrato. Então, note como a fiscalização e o controle é dura, é intensa, exatamente pela existência do quê? Da possibilidade de utilização destas consequências, que estão marcadas em vermelho para vocês na lei, no seu slide, mas eu trouxe aqui de forma tranquila para vocês. Apesar de ter colocado aqui escolha da garantia, que eu utilizei do slide errado, você vai lembrar que as consequências, a fiscalização pode acontecer por meio de uma advertência, por meio de uma multa, por meio de uma suspensão, por meio de uma declaração de inidoneidade ou por meio da ocupação temporária. Antes de encerrar essa aula, eu só queria dizer uma coisa para vocês, que advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade estão previstos exatamente aqui no artigo 87 da Lei 8666. Ao passo que a última opção, ocupação temporária, decorre exatamente do princípio da continuidade. Então, se você começar a memorizar aqui, nós vamos retornar desse ponto. Mas o que é importante? Lembra que fiscalização do contrato, fiscalização e controle do contrato administrativo representam verdadeiras cláusulas exorbitantes, que são representadas pela possibilidade de emissão de uma advertência, de uma multa, de uma suspensão temporária, de uma declaração de inidoneidade ou mesmo de uma ocupação temporária. Vamos ver um por um na próxima aula. Por isso eu peço para vocês, lembre sempre, cláusulas exorbitantes são três. São três cláusulas exorbitantes: alteração unilateral, rescisão unilateral e depois nós temos a ideia de fiscalização dos contratos administrativos. Espero vocês para dar continuidade a essa parte fundamental de contratos.